hadi. Yaz sürecinde bize çok yardımcı oldunuz. Bundan sonra ilginize ihtiyaç yok. Kızımdan uzak durun. Kimse sınırını aşmasın. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Sara os levou a um acampamento para que se sentissem melhor. Depois, quando encontram seu antigo funcionário e seu neto, eles vão até à casa deles. Enquanto as crianças brincavam no jardim, Ira tocou em Orun e Orun se lembrou do quanto sentia falta e amava Ira. Essa situação o deixou muito chateado. É por isso que Orun diz a Ira: gostaria que não tivesse sido assim. Quando Ira ouviu isso, ela entendeu que Orun se arrependia, mas ela ainda estava muito brava com ele. É por isso que ele diz a Orun que tudo está como deveria ser. Minha filha é a melhor coisa que já me aconteceu. Quando Orun ouve isso, ele diz a ele: você está certo, é uma coisa boa termos Sara. Mais tarde, Sara chegou a Ira. Sara pergunta a Ira se meu pai também está feliz porque eu estou feliz. Ira também lhe diz que está feliz, meu querido. Depois, Sara Ira teve sorte que o tio Orun a trouxe aqui. Ele diz: eu amo muito o tio Orun. Quando Ira ouve isso, ela abraça Sara e diz para ela ser sempre feliz. Mais tarde, Khan chama Sara e diz: deixe-me lhe ensinar as horas. Khan explica os ponteiros das horas e dos minutos para Sara. Quando Sara ouve isso, ela pergunta se levá-los de volta também é voltar no tempo. Ira lhe diz que o tempo sempre avança. Sara também diz a Orun: mas às vezes, se pudéssemos voltar no tempo, não é mesmo, tio Orun? Quando Orun ouve isso, ele pensa em suas antigas memórias com Ira. Mas então ele percebe que é tarde demais e diz a Sara que sua mãe está certa: o tempo sempre flui para a frente. É assim que deve ser. Quando os olhos de Orun e Ira se encontram, Ira tenta desviar o olhar e diz a Sara que o tempo sempre avançará e que você crescerá e se tornará uma menina grande, ainda mais alta que eu. Sara fica muito feliz em ouvir isso. Mais tarde, Ira e Sara começam a colher flores. Ira está fazendo uma coroa de flores para Sara. Orun os vê. Quando viu Ira, ele percebeu o quanto a amava. Ele diz a si mesmo: gostaria de poder voltar no tempo, mas agora é tarde demais. Orun lembrou-se de seu amor por Ira e esse sentimento começou a lhe causar dor. Ele quer se reunir com Ira o mais rápido possível. Mas Ira nunca permitirá isso. Orun também sabe disso. Depois, Orun se encosta em uma árvore e começa a esperar. Sara chega até ela e diz: olha, fizemos uma coroa de flores. Você gostou? Orun também lhe diz que é muito bonito. Sara diz a ele que fizemos isso com minha mãe também. Quando Ira ouve isso, ela diz: colocaremos isso mais tarde, Sara. Mas Sara diz: vamos colocá-lo agora, por favor. Ira foi até ela, mas Sara não conseguiu colocar a coroa de flores. Quando a coroa cai no chão, Orun a pega e a coloca na cabeça de Ira. Orun lembrou-se do quanto estava apaixonado por Ira. Aproximar-se dela e tocá-la começou a perturbá-lo muito. Quando Ira coloca a coroa, Sara diz a Ira: você está muito bonita. Orun diz a Ira que precisa falar ao telefone e vai embora. Orun saiu de lá porque ficou impressionado com Ira. Depois eles começam a caminhar pela floresta. Sara vê uma árvore frutífera. Sara corre em direção à árvore e diz que vai colher frutas. Sara tenta alcançar a árvore, mas não consegue. Orun chega até ele e diz: se você quiser, podemos unir forças. Sara também está esperando com curiosidade. Orun carregou Sara em seus ombros. Sara também colhe as frutas da árvore e as dá a Ira. Então, ela desce do ombro de Orun, pega as frutas e diz à mãe: vou levar essas para Khan. Você pode colher mais algumas? Depois que Sara foi embora, Ira começou a colher frutas da árvore. Mas algumas frutas não podem ser cultivadas.
Orun se aproxima dele e segura o galho. Orun se aproximou de Ira. Ele se pergunta como passará esses 2 dias. Orun está literalmente com dor. Depois, precisamos retornar para a mansão em Orun Ira. Ele diz que meu trabalho se acumulou. Ira diz que ele está certo, que seu trabalho se acumulou. Por outro lado, Afif está sentado na sala de estar pensando em Ira e Orun. Afif pensou cuidadosamente. Mais tarde, o sultão vai até ele. Manterei a calma por Afif Sultão. Vimos as consequências de agir com raiva. Eu tirarei aquela garota de Orun. É por isso que serei paciente. Porque um bom plano exige paciência, ele diz. Naquele momento, Orun, Sara e Ira chegaram à mansão. O sultão contou isso a Afif. Afif fica surpreso com isso e pergunta por que eles voltaram mais cedo, já que Orun havia reservado 4 dias. Enquanto isso, Sara agradece Orun e o beija na bochecha. Ira leva Sara para casa para desfazer a mala. Orun olha para Sara com admiração. Mais tarde, Orun entrou na casa. Ao ver Afif na sala, ele se aproxima dela e pergunta como ela está. Afif diz que está bem. Orun diz a ele que está bem. Falei com seu médico. Quando Afif ouve isso, ela diz: estou bem, obrigada por pensar na minha saúde em meio a todo o seu trabalho. Orun diz para ele não começar de novo. Afif: não, eu realmente acho isso. Eu entendi mal sua abordagem à garota. Fiquei chateado, mas sabia que você não voltaria com uma mulher com quem terminou há 6 anos. Espero que esta viagem tenha sido boa para o Saara. Orun diz que fica feliz em ouvir isso e vai embora. Quando Orun partiu então Afif disse para si mesma: se eu te conhecesse. Ele diz que você está lutando contra seus sentimentos, mas não vou deixar você cometer um erro. Enquanto isso, Ira e Sara estão desfazendo as malas. O cardigan de Orun sai da mala. Ira sai de casa e vai até à mansão para levar isso para Orun. Enquanto isso, em seu escritório, Orun começa a pensar sobre suas memórias com Ira durante a viagem. Naquele momento, Nusa liga para ele e pergunta como foi o acampamento. Orun também diz que foi bom para o Saara. Mas Nusa percebeu que havia algo mais na voz de Orun e perguntou novamente. Orun também não consegue fazer sua mente ou coração falarem com ele. O fogo do amor dentro de mim reacendeu-se novamente. Ele diz que nada mudou em relação a ela. Meus sentimentos por ela não diminuíram em nada, assim como no primeiro dia. Naquele momento, Ira está na porta de Orun. Ele ouve o que Orun diz e fica muito surpreso. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais!